Só tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Se vocês tiverem filhos, como você os trata? Porque eu sei que alguém vai falar: "Ah, Natália, mas você não tem filho, você não tem o direito de falar sobre a educação dos filhos, das crianças." Eu não tenho filho, mas eu tenho uma mãe, eu tenho sogra e eu tenho amigas que são mães. Então eu converso com ela, porque eu penso assim, filhos são bênçãos de Deus. Porque tem tanta gente aí querendo filho e não consegue, faz tratamentos caríssimos e quem tem às vezes não dá valor. Eu tô falando isso porque eu vejo situações todos os dias que me confirmam isso. Porque sabe aquele efeito bumerangue, que o que você joga é aquilo que vai voltar? O que você planta é o que você vai colher? É a mesma coisa a educação dos filhos. Se você cria de um jeito, ele lá na frente vai representar o reflexo do que você foi pra ele lá atrás. Se você não estiver nem aí, no futuro ele não vai estar nem aí. Se você for um pai presente, uma mãe presente que se preocupa com a educação dos filhos, com certeza eles vão te retribuir da melhor forma possível. Então você tá moldando um caráter de um ser vivo, você tá moldando o que o ser humano vai representar para a sociedade, porque ninguém é criado para ficar sozinho, isolado, e todo mundo tem que se compartilhar com o mundo. A gente não vive numa caverna nem nada do tipo. Porque o que acontece é um fenômeno muito interessante. Quando a pessoa descobre que vai ter um filho, a mulher tá lá grávida lá, aí começa a postar no Facebook ou qualquer rede social fotos do ultrassom, começa a compartilhar frases lá, textos maravilhosos, que está doido pela chegada da criança, está doido para saber qual é o sexo do bebê, etc, etc. E o cara também é a mesma coisa. Quando descobre que vai ter um filho também, começa a contar pros amigos que vai ser pai, que tá todo feliz, aí fica falando: "Ah, se for meu filho vai jogar bola comigo, se for minha filha eu vou levar pra passear, vai ser minha princesa." Só que aí depois não acontece muito bem isso, entendeu? Chega depois numa certa etapa, que aí tá lá nos planejamentos: "Ah, vai ser meu filho, vou deixar de beber." É só comemoração. Aí descobre o sexo da criança, escolhe uns nomes que eu até hoje fico assim. Coloca lá, por exemplo, Astrogildo, uns nomes bem exóticos, ou então junta dois nomes que também não tem nada a ver. Mas o filho é seu, você dá o nome que você quiser. Só que a coitada da criança que vai sofrer com aquele nome depois. Mas enfim. "Ah, vai ser o meu Gigi." Ou então Astro. "Vai ser meu Astro." Aí dá esse nome lindo, maravilhoso pra criança. Aí depois, quando a criança cresce, começa a fazer bagunça, que é o normal, a quebrar as coisas, a jogar copos no chão ou qualquer coisa do tipo, aí fica chamando a criança de burra, de idiota, de demônio. Poxa, se você tem um filho, você vai chamar o seu filho de burro, o que vai acontecer? Ele vai crescer se sentindo burro, vai crescer se sentindo incapaz. Qualquer coisa que ele for fazer, ele vai ficar com medo de você. Ele vai achar que tudo que ele for fazer, você vai chamar ele de burro, de idiota, de imbecil, ou até nomes piores. Tem vezes que eu fico observando, eu tô passando em algum lugar, aí ouço a mãe chamar o filho de filho de uma égua, filho de não sei o que. Aí você fica olhando aquilo e pensa: poxa, tanta gente querendo ter filho e quem tem fica xingando desses nomes, né? Eu não concordo. Tô aqui pra registrar a minha indignação, pra vocês que são mães darem mais valor nos filhos de vocês. Eu quero no futuro ter filhos, então eu vejo meus pais me tratam, como tratam meu irmão, como trata o meu irmão emprestado que vive aqui em casa, inclusive hoje ele tá aqui com a gente. E assim, a gente não teve a criação perfeita. Minha mãe não é perfeita, nem meu pai, nem eu, nem ninguém. Nenhum de nós é perfeito. Só que aqui em casa sempre foi a base do respeito. O que eu não quero pra mim, eu não vou fazer com você. Então se eu não quero ser chamado de burro, eu não vou chamar você de burro. Mesmo que você seja a mãe, você acha que tá no seu direito, mas vê como é que você trata seu filho, pelo menos. Conversa com ele de igual para igual. Você tem que brigar, tem que impor limites? Sim, tem. Mas não precisa ficar humilhando a criança. Poxa, você tem que criar um filho para ser seu amigo no futuro. Não é para ser seu capacho, seu escravo. Aí acontece muito da mulher ter um monte de filho, só que aí depois, se tiver que sair pra balada com as amigas no sábado à noite, aí vai, não tá nem aí pros filhos, não leva pra passear, só pensa em comprar roupa cara, sair pra balada com as amigas solteiras. Os filhos que se lascam, fica com a família ou com algum amigo. Algumas mães também deixam os filhos na creche, mesmo podendo cuidar pra não ter o trabalho, ou então manda pra rua pra não ter que aguentar a criança brincando dentro de casa. Aí a criança vai crescer na rua com más influências, esqueci a palavra. Aí depois, quando os reflexos da criação começam a surgir, a criança às vezes vai pro mundo da droga, aí a menina posta lá foto de biquíni no Facebook com a calcinha bege grande da época da minha avó, com a borda toda desfiada, e depois a mãe vê e pensa: "Meu Deus, onde foi que eu errei?" Quando é pequenininho. "Oh, minha filha, você é tão linda, meu
meu bem, meu amor, te amo. Depois que cresce é Satanás, aí começa a inventar um monte de nome pra criança, aí taca chinelo, não conversa. Às vezes a criança chega da escola querendo contar o dia e os pais não escutam. Eu vi até uma tirinha, vou ver se eu acho e deixo aqui no vídeo, de um menino chegando no pai: pai, vamos brincar? Aí ele: agora não, mas 3 vezes. Depois aparece o filho fumando e o pai chega: filho, vamos conversar? Aí ele: agora não. E a criança não fez nada demais, ela só representou pro pai aquilo que ele recebeu a vida inteira. Então fica aí meu conselho, tô falando as coisas que eu observo, isso aqui é só a minha opinião. Se você concorda comigo, dá aquele joinha pra fortalecer a amizade, inscreve no canal se gostou de mim. E esse é o conselho que eu posso dar pra ajudar vocês que são pais, porque a minha formação é educação, e isso é uma coisa que eu venho observando há muito tempo, eu já queria gravar um vídeo sobre isso. Então é isso aí, tchau, boa semana pra todos nós.